Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e amado podcast Mais Patrimônio. Eu e meu querido Jobson Medeiros, Job Show! Oi, Steve Jobs, né? Oi, Steve Jobs. Qualquer um fica muito bom, cara, porque você é o cara e cada vez inventa uma coisa nova. O próximo episódio vai vir com um terceiro episódio aí. Episódio não, o terceiro apelido pra viralizar. Os outros dois episódios, um você fez sozinho, outro eu fiz sozinho, mas não é a mesma coisa, galera. Tem que ser nós dois juntos. Não é verdade, cara? Mais divertido, né? Falta uma parte, né? E hoje, muito especial, com uma pessoa mega especial, mais ainda do que muitos convidados por aí, né? Exatamente, que quando a gente tá gravando aqui, ele puxa a nossa orelha. Ele fala se tá certo, tá errado. Ele fala de posicionamento, ajuste de câmera, se eu bebo água, se eu bebo café, o celular se fica na direita ou na esquerda. Ele não já bata tá... na mesa, não bata na Não mesa. bata na mesa. Ele já tá sorrindo pra mim aqui. Porque eu tô falando as coisas que ele faz aqui que são nos bastidores. Você não consegue enxergar isso. Então você vai enxergar quem é essa pessoa que fala essas coisas da gente aqui, mas é pro nosso bem. É porque ele quer produzir conteúdo na máxima qualidade. Estou aqui com Matheus Campos, o nosso produtor de conteúdo aqui do podcast Mais Patrimônio. Muito obrigado, Matheus. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. Tô muito feliz por esse momento. Fui pego de surpresa, tá, pessoal? Eu estava aqui arrumando as coisas. Mas muito obrigado por você me ter aqui hoje. E a gente decidiu trazer o Matheus por qual razão? Exatamente foi de surpresa. Estávamos aqui sentados para produzir o episódio de hoje. A gente falou, o que a gente pode trazer hoje que vai enriquecer para as pessoas construírem mais patrimônio? E hoje a gente sabe que o audiovisual, a produção de conteúdo, ela é extremamente importante para que você se posicione, você vire autoridade, você consiga trazer mais vendas para sua empresa, você consiga se posicionar melhor. E nada melhor do que trazer uma pessoa especialista nessa parte que possa nos ajudar. Então, Matheus, para a gente começar já, primeiro entender um pouquinho da sua carreira ali, como que isso despertou em você. Como que você se enxergou, você falou assim, pô, eu gosto mesmo dessa área de audiovisual, eu quero produzir isso, eu quero ser um profissional desse jeito. Como é que foi esse seu start? Porque tu tem um começo na nossa vida. Eu sempre gostei muito de artes, né? Desde criança, assim, eu sempre gostei muito de artes. Eu sempre desenhei muito, sempre gostei de cantar. Então, quando eu tava no ensino médio, eu cantava em coral, eu fazia aula de desenho. Eu participava de grupo de circo, participava de grupo de teatro. Então, eu sempre gostei muito de me expressar através da arte, né? E aí que, quando chegou aquele momento de decidir uma profissão, inicialmente eu queria muito fazer artes. Que eu sempre gostei muito disso. Artes, enfim, aí sem alguma especificação. Isso. E aí que eu entrei para artes visuais, muito pela área do desenho. Queria desenvolver muitas das minhas habilidades de desenho e tudo mais. E dentro das artes visuais, eu conheci o audiovisual. A gente tinha ali uma disciplina de vídeo. Isso na faculdade. Isso na faculdade. Era uma disciplina bem experimental, né? A gente precisava criar uma coisa realmente mais artística mesmo. E eu me interessei bastante, né? Eu fiquei, nossa, eu gosto disso daqui. Eu gosto de editar vídeo. Naquela época ninguém dava tanta importância aos vídeos, né? Era. E tipo assim, eu gostava como eu sempre gostei muito do Tumblr, gostei muito do YouTube. Então eu gostava de editar vídeo nessas pegadas, né? Sempre gostei muito de videoclipe. Então tudo que eu editava tinha essa vibe meu videoclipe. E aí foi quando eu entrei para audiovisual, né? Depois que eu paguei algumas disciplinas de vídeo, eu comecei alguns trabalhos de videomaker. Então, fazia filmagem para uns amigos, fazia algumas edições para uns amigos. Até que eu decidi trocar de curso, né? Eu decidi, não, eu quero realmente seguir com isso. E nessa época eu já sabia que eu gostava muito de edição de vídeo. Sempre gostei muito de edição, era a área que eu tinha mais afinidade mesmo. E foi quando eu decidi profissionalizar, né? Aí troquei de curso, entrei para audiovisual e decidi seguir isso como carreira. Perfeito. Eu vejo uma coisa que nem o Jobson falou. Anteriormente, os vídeos eles não eram tão valorizados como são hoje. Mas foi uma construção lá de trás, que inclusive você começou, né, quando ainda era mato alto. Então você foi desmatando ali um pouquinho. E aí hoje você já colhe o resultado que a gente estava falando aqui dos seus vídeos do YouTube. Sim, traz muito resultado para qualquer negócio. Agora, qualquer mesmo. Então, se você quer ter resultado em alguma coisa, vídeos e principalmente YouTube, né? Até comentando sobre isso aqui, Instagram, YouTube, todas as redes sociais são importantes. Mas algumas redes sociais acabam trazendo mais negócio, mais clientes. Justamente por causa da rede de pesquisa, né? Porque antes não acontecia. Antigamente, um cliente te achava onde? Na avenida lá. Você passava, ali tem uma loja de carro, vou lá ver. Hoje não, hoje o cara vai pra rede social. E eu acho que assim, quando a gente olha para as redes sociais, acho que já entrando, né, nisso do patrimônio, né? Eu acho que o YouTube hoje é um ótimo exemplo de uma rede
social que você consegue gerar patrimônio se você investir nela, se você conseguir desenvolver nela. De todas as redes sociais que nós temos, acho que o YouTube, ele é o que você consegue profissionalizar melhor e realmente desenvolver, tirar um dinheiro dali, tirar um ganho de dentro dele, né? E o YouTube, hoje em dia, ele é consolidado, né? Ele tá aí há mais de 20 anos com acessibilidade. Os primeiros vídeos do YouTube, se você for olhar lá atrás, eram coisas bem amadoras. Realmente, a galera não dava muito crédito. E hoje não. Hoje em dia, eu acho que é uma das maiores plataformas de vídeo, de pesquisa. E as pessoas, elas precisam realmente encarar o YouTube como negócio. Como uma possibilidade. É o que eu diga, né? Todos os clientes do escritório lá, a grande maioria são youtubers. Sabe disso, né, mano? Sim. Grande maioria. E de outras profissões, de outras plataformas, né? Tem várias. E aí, a questão do YouTube, ele acaba trazendo resultado, porque normalmente você começa querendo ganhar monetização, né? Sim. Porque tem anunciantes, os anunciantes acabam deixando ali um valor e no final mês passado entrou um cliente no escritório, cara, que no primeiro mês o cara ganhou 176 mil reais. Fazendo o quê? No YouTube. No YouTube? Nos primeiros vídeos. Deu sorte dos primeiros vídeos dele viralizar, deu uma pancada de monetização absurda. Só que depois de um tempo, depende do negócio que você esteja, você acaba vendendo outros produtos que acaba dando mais dinheiro Sim. ainda, mais negócio. Caramba. Você começa pensando em vender um produto e falando ali sobre desenho. Aí lá na frente você vai e faz um curso sobre desenho e vende esse curso por R$150. Um curso que se fosse presencialmente seria 1.000. Mas aí você vende para 10 mil pessoas. Dá quanto aí? Milhões. E sem falar que, assim, é um conteúdo que tá ali eternamente. Então, é muito comum. Vídeos que estão no YouTube há mais de 20 anos começaram a viralizar agora, né? Nesse momento. Então, pode ser uma renda que, não tá dando hoje pra mim, mas que pode futuramente me dar algum dinheiro. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu fui numa palestra que o cara pegou e falou... Foi na época da faculdade, acho que é 2007. Tô entregando a idade aí, cara. Tô entregando a idade, faz parte, né, cara? Não parece, mas vamos lá. Não é sacanagem, não? Ele falou assim, o futuro televisivo é que cada pessoa tenha o seu canal. Eu nunca esqueço disso. Caramba. Aí eu falei assim, como assim cada um tem o seu canal? Ele falou assim, cada um vai ter a sua rede de comunicação. Isso não passava na minha cabeça. Até que foi passando o tempo, aí veio o YouTube, é que nem você falou da questão do amadorismo, e aí depois a galera vai se profissionalizando e vai fazendo vídeos extraordinários. E é de fato hoje o que acontece. E hoje a gente tendencia ainda mais para os micro vídeos, né? Que é a galera quer algo mais dinâmico. Por isso que entra a questão do short do YouTube. Sim. Mas aí a gente olha por um lado também. A gente tá gravando um podcast aqui, é algo longo. Mas ele possibilita a gente fazer diversos cortes, que é o que a gente estava falando aqui anteriormente, para que você consiga se posicionar no YouTube ou outras plataformas. Como é que você vê a questão da galera na gravação? Porque eu vejo que as pessoas começam, mas elas desistem muito fácil. Eu acredito sempre no trabalho de uma constância. Como é que a sua vivência acontece? De fato, as pessoas, desistem, não dão continuidade? Qual é a dificuldade que elas têm no meio do caminho? Eu acho que a dificuldade, Luiz, é porque elas estão muito no objetivo do lucro. Dinheiro rápido. Do dinheiro rápido. Nós temos que ter um planejamento de tipo assim, eu quero que isso me dê um dinheiro, mas aí eu tenho que ter um planejamento, um orçamento. Eu preciso realmente encarar como um negócio. E as pessoas elas acreditam, né? Que eu vou gravar um vídeo aqui, eu vou viralizar com um vídeo, e isso vai me dar um retorno muito rápido. Só que aí eu acho que hoje em dia as pessoas estão começando a perceber que isso do viralizar não é tão fácil assim. O pessoal tinha muito essa ideia, né? De que, vou gravar um vídeo em casa mesmo, isso aqui vai me gerar um grande negócio, um grande retorno. E aí a galera desiste muito por causa disso, porque eles gravam um vídeo, acham que isso vai bombar do dia pra noite, acabam frustrados e não dão continuidade. E aí que o audiovisual, ele é muito de planejamento. Você precisa planejar o que você vai falar, você precisa planejar por quanto tempo você vai fazer aquilo. Não adianta... Tem um cineasta brasileiro, que é o Glauber Filho, que ele fala muito que às vezes a gente precisa ter uma câmera na mão e ainda na cabeça. Não é bem assim. Você precisa realmente ter um planejamento para você conseguir construir uma constância. E às vezes as pessoas não têm isso, né? Elas têm uma ideia inicial, querem que aquele retorno venha de forma rápida e decidem gravar. Quando o retorno já não vem ali dentro de um mês, que para eles já tá demorando muito, aí eles perdem um pouco
Eles exigem um pouco mesmo. Eu tenho um Estratégia, insight. né? Tem que ter estratégia. Ó, um insight pra dar pra galera aqui que é muito importante. Eu lembro quando eu vinha gravar os vídeos, eu ficava às vezes postergando, procrastinando pra gravar um vídeo porque eu não tinha o roteiro. Depois disso daqui, ó, do ChatGPT, isso aqui foi a transformação na vida, porque hoje você desenvolve o roteiro que você quer traçar aqui, que você quer falar, seja com o seu convidado. Pra vocês terem ideia, eu posso até abrir aqui. A gente veio gravar, a gente não tinha ainda o roteiro aqui pra poder falar. Mas em 10 minutos a gente resolveu aqui e já sabia o que falar. A gente sabe o conteúdo, mas de uma forma organizada o ChatGPT consegue organizar. Então, muitas vezes essa questão do planejamento que o Matheus falou, você consegue resolver ali em meia hora pra você produzir todo um roteiro para 4, 5, 6, 10 episódios. Então, é só uma questão mesmo de constância, de acreditar no que você tá entregando ali pra sua audiência e produzir. Precisa produzir. Uma outra coisa também é que muita gente não grava por estrutura. Por exemplo, eu não tenho um celular bom, eu não tenho uma câmera boa, então não quero criar... Eles esperam muito elevar essa estrutura que eles possuem para poder iniciar essa gravação de conteúdo. E aí que eu acho que, primeiramente, a solução do estúdio, né? Como nós estamos aqui dentro de um estúdio, é uma mão na roda para muita gente. Porque a galera não precisa comprar esse material, eles já conseguem gravar dentro do estúdio com uma qualidade muito superior. E aí que eles realmente precisariam desenvolver todo o resto do planejamento. Mas a outra parte também às vezes você só precisa começar. Do celular mesmo, dentro de casa mesmo, pra tipo assim, você poder entender como é que você aparece na câmera, você poder entender o que é que funciona e o que não funciona pra você. Porque às vezes a gente tem muito medo realmente de... eu não quero parecer que meu conteúdo é ruim. Não quero que ele seja esteticamente ruim. Mas às vezes a gente só precisa dar a cara a tapa mesmo e começar, sabe? Olha só, primeiro ter estratégia e não ser perfeccionista, né? Porque assim, o conteúdo, ele... Até que nem você falou, você pode produzir no celular, você pode produzir numa câmera. Se ele estiver bem planejado, Sim. Ele é um ativo de longo prazo. Sim. Que é o que você vive hoje. Tanto é que você fala, tem cliente meu que entra em contato comigo de vídeo 2018, 2019. Sim. São 7 anos pra trás, pô. E uns vídeos que eu até julgava que não tinha ficado legal. Vídeo que eu errei a edição. Se você comparar com hoje, não ficou legal. Ficou, o cara é isso, como é que a pessoa vê isso? Mas a pessoa assiste e gosta, né? É até legal você falar isso, Jobson, porque assim, é muito comum alguns clientes que vêm pro estúdio gravar, né? Clientes que nunca criaram nenhum tipo de conteúdo. Eles nunca gravaram nada, e aí que eles decidiram iniciar essa criação de conteúdo e vem gravar com a gente pela primeira vez. E aí que eu sempre falo, né? Pessoal, gravem um vídeo. Não tentem gravar mais de um hoje, porque vocês precisam se ver na câmera. Vocês precisam entender como é que vocês vão aparecer do outro lado dessa câmera. Porque você acha que você tá muito animado, aí quando você vê, você tá muito sério. Você acha que a sua postura tá muito boa, quando você vê, você tá todo corcunda. Você não tem uma noção de autoimagem. E aí que, tipo assim, a gente também é muito autocrítico, né? A gente sempre vai ver muitos erros que, na realidade, a galera não vai. Não. E aí que um vídeo que na nossa cabeça ficou muito ruim, a gente acaba nem postando, mas talvez o conteúdo que tá ali seja muito necessário pra uma outra pessoa. E aí eu sempre falo, grave um, veja como você está no vídeo, pra ver o que é que você pode melhorar para o próximo. Perfeito. O que você acha de a gente mostrar esse vídeo pra outras pessoas, Matheus? Como? Não é a ideia, né? Você também, faz um vídeo sim. e depois mostra pros seus amigos. A maioria das pessoas, cara, tá muito top. Uhum. E também tem muito isso, né? Porque a gente fala, às vezes, o que a gente quer ouvir. A gente fala dos assuntos que a gente gosta. Nós não falamos dos assuntos que as outras pessoas querem ouvir. Então, às vezes, pode ser muito interessante pra gente. Não significa que vai ser muito interessante para as outras pessoas. E também ao contrário. Às vezes pode ser muito interessante para as outras pessoas, mas eu não falo porque, não é um tema tão legal. E o feedback é muito importante mesmo. Eu vejo que é um costume. E eu sou prova viva disso. Eu demorava pra caramba pra gravar um vídeo. O Matheus... Eu acho que esse foi meu superpoder, sabia? Do quê? Eu nunca fui perfeccionista. Não, eu também nunca fui perfeccionista, mas... Eu botei na cabeça aquele negócio que o feito é melhor do que perfeito sempre. Botei na cabeça. Então, mesmo que se eu fizer que eu acho que não vai ficar bom, eu faço. Mas aí que tá a diferença. Por exemplo, quando eu gravava sozinho, ia desse jeito mesmo. Quando eu gravava com o Matheus, era mais perfeito, assim. Porque ele sabe do... Que nem eu não tinha ideia de autoimagem. Né? Então ele falava, ei, você tá corcunda, ei, você tá torto, ei, não sei o quê, ei, não sei o quê. Então tem as correções a serem feitas. E a gente vai melhorando com os toques que são feitos. Porque senão, você produz... Eu produzia...
Eu digo isso porque no início eu não tinha câmera, não tinha nada. Tinha só um celular. Nem microfone eu tinha, que hoje, inclusive, é muito barato o celular, um microfone hoje, Sim. né? Você tem aqueles microfonezinhos da Ulanzi, é R$ 200, cara, 180. E com ótima qualidade. Você quer um microfone melhor, fazendo um estúdio, aí compra um Zoom desse, que é um valor bem superior. Ou um microfone desse lapela novo que tem da... Esqueci a marca, Da Hollyland, Hollyland, né? Cara, muito top. Eu tenho um também aí no escritório. Mas no início, Matheus, não tinha... Eu não tinha, né? Nenhum microfone, nada. O que é que eu fazia? Eu vinha no carro, colocava no... Amarrava com a liga de cabelo da minha esposa no retrovisor do carro. Sim. Virava o retrovisor pro meu lado e vinha dirigindo. O pessoal, cara, tá gravando e dirigindo ao mesmo tempo. Eu tinha falando isso. Aí eu ia. E aí todos os dias eu fazia isso. Eu gravava um vídeo lá pra cá. Quase todos os dias. É muito da solução também. E uma coisa muito interessante, Luiz, é porque, tipo assim... Na época, a gente achava que Luiz não era a pessoa mais solta, né? Sim. Luiz era bem mais reservado. E aí que eu falava muito com ele que quando o Luiz começava a explicar as coisas, era quando ele se soltava. Ele realmente desenrolava na performance dele, né? E aí que eu falava muito pra ele, de tipo assim, tá, perceba o que é que você gosta. Como é que você gosta de falar. Se isso aqui é mais difícil pra você, como é que você no seu dia a dia falaria? E aí que também isso é muito importante, né? De tipo, não adianta você começar a gravar um vídeo e você ser muito um personagem, porque você não sustenta. Uhum. Você Perfeito. precisa falar da maneira que você fala no seu dia a dia, você precisa usar as suas expressões da maneira que você usa no seu dia a dia. A gente tem um cliente do estúdio que ele tem... A gente tá em Natal, né, galera? Então, ele tem muita mania de falar boy. Aí, ele começava os vídeos, mas boy... Aí ele ficava, não, mas eu não posso falar isso. Aí eu fico... Mas você fala, no seu dia a dia, você fala desse jeito? Então fale. Porque, no fim das contas, vai ser você ali. É o que vai conectar as pessoas. E vai se tornar muito mais fácil você desenvolver um conteúdo sendo você do que você construir essa persona que não é sustentável, não vai ser real. Porque as pessoas gostam de autenticidade também. Né? Justamente. Hoje em Acima dia, de tudo. principalmente. Hoje em dia, principalmente. E você falou ali de mim, né? Ali do começo. Todo começo eu vejo que a gente começa algo e a gente quer melhorar. Se a gente quer ir pro Sim. próximo nível, a gente tem que buscar essa melhoria do dia a dia. E eu vi isso, eu falei assim, não, beleza. Então, como eu não tenho essa autoimagem, que nem você falou, que eu achei muito legal que você colocou, eu não conseguiria saber as coisas que eu posso melhorar, né? E hoje já ando melhor. Sim. E sempre buscando melhorar também, né? Sempre ouço as coisas que, quando tem alguém te gravando, no caso você me grava aqui, eu consigo perceber as coisas pra melhorar. Porque se eu tô gravando sozinho, tem hora que também não vai. Ou às vezes eu tô gravando aqui e você fala, ei, você falou 3 vezes a mesma palavra, igual ontem. E você nem percebe também. Você nem percebe. Quando você tá sozinho, você nem percebe. E às vezes é um vídeo que precisa ter mais impacto, né? Então por isso que essa questão do audiovisual. Você pode tanto gravar aqui interno, quanto você pode, sei lá, externo, você pode gravar no seu carro, são coisas totalmente diferentes, mas cada vez mais é necessário que a pessoa consiga produzir conteúdo para de fato construir mais patrimônio. E eu acho que hoje em dia, Luiz, nós estamos caminhando para a criação de 2 tipos de conteúdos que eu acho muito importante. Que é esse conteúdo mais profissional, esse conteúdo bonitinho, que a gente tem uma câmera de qualidade, um microfone de qualidade, que geralmente você está entregando uma informação um pouco mais densa, realmente uma informação para fixar na cabeça da pessoa que está assistindo, mas você também precisa criar esse conteúdo um pouco mais orgânico, mais o dia a dia, mais a sua personalidade, o que é que você faz. Porque, no fim das contas, é isso que vai aproximar as pessoas de você. Elas vão se aproximar, elas vão te procurar pelo conteúdo, mas elas vão ficar pela pessoa. Então, acho que hoje em dia tem esses 2 tipos de conteúdos a serem gravados. Então, acaba que as pessoas elas não precisam estar tão preocupadas em serem perfeitas. Elas precisam realmente gravar e mostrar que elas são no dia a dia. Rapaz, aí, meu amigo. Eu acho que eu ia te fazer. Eu ia te fazer uma pergunta em relação ao que você diria para quem tem dificuldade em começar a manter constância. Acho que é isso aí mesmo que você acabou de falar. E muito isso que Jobson fazia. Tipo assim, grava no carro. Bora gravar, bora começar. Tem uns 5 minutinhos aqui, grava alguma coisa. Inclusive, Matheus, ano passado, eu acredito que o vídeo que mais trouxe clientes de imposto de renda foi um vídeo que eu tinha esquecido de fazer os vídeos. O editor tava cobrando que, Jobson, cadê o vídeo? Não tem nenhum vídeo aqui na gaveta. Aí eu peguei meu celular, sem microfone, nada, gravei, coloquei em cima de um carro assim, com a mão, desse jeito aqui, e gravei. Rápido, 3 minutos, falando sobre a importância de algumas coisas, eu nem lembro o que é que eu falei.
Sei que foi o vídeo que mais trouxe resultado ano passado, em 2024. Do imposto de renda. Foi. Ah, E aí? E postou onde? YouTube? No YouTube. No YouTube. Tava sem vídeo, eu só fiz pegar e gravar como antigamente. Eu até disse isso no vídeo, pessoal. Vídeo como antigamente, sem edição, sem nada. Aí eu arrochei o nó, No falei... seco. Puro e seco. Mandei pro editor, ele só deu uns cortezinhos lá no início e final, colocou umas legendas, pronto. Funcionou muito bem. Viralizou até o vídeo. e também porque, assim, o conteúdo em si é um conteúdo, isso, é um conteúdo exato. importante. Acho que tem O conteúdo é rei, né? O que é importante é o conteúdo. tem que ter noção disso. Quando o conteúdo é um conteúdo bom, eu sou uma pessoa muito da estética. Pra mim, uma estética boa é sempre interessante. Mas quando o conteúdo ele é um conteúdo bem desenvolvido, bem importante, a gente releva um pouco a estética. E acaba viralizando como você viralizou. Demais. Ou seja, pessoal, se você quer construir mais patrimônio, você precisa entender que você precisa cada vez mais gerar conteúdo, cada vez mais você precisa se posicionar, seja no seu YouTube, seja no seu Instagram, seja lá qual plataforma for, assim como os clientes do Jobs se posicionam em diversas plataformas, não é não, Jobs? Sim. Tem plataforma de tudo quanto é Tudo que você jeito imaginar. aí que você imaginar. Mas a galera tá lá, Produção. literalmente a galera tá posicionada. Tá vendo? Essa foi boa. Viu? Essa foi boa. Para bom entendedor, minha palavra basta. Produção de conteúdo é produção de conteúdo. É verdade. mano, Conteúdo é rei. Produzir Independente de conteúdo. como seja. E E tem público pra tudo, né? Tem público pra tudo. É, Hoje exatamente. em dia é bem isso mesmo. Mas aí vem cá, existe uma. Qual a constância que eu preciso ter? Me dá um framework assim de frequência. O que seria legal? Isso não existe uma fórmula mágica de constância. O grande ponto é, se você iniciou uma constância, vamos dizer assim, eu decidi que eu vou postar um vídeo por semana. Quando você decide isso, quando você inicia isso, você está dizendo para o seu público o seguinte, toda semana vai ter um vídeo meu. Quando você quebra essa constância, quando você passa uma semana sem postar um vídeo, isso já abala o seu público, já abala as suas visualizações e tudo mais. Então, o negócio se você iniciou uma constância, seja de semanal, diário, 15 dias, uma vez por mês, mantenha ela. Porque o público, principalmente o público brasileiro, nós estamos muito acostumados a formatos de novela. O que é um formato de novela? Eu estou acompanhando algo diariamente. Vamos imaginar que você está assistindo Vale Tudo. Vale Tudo passa de segunda a sexta-feira na Rede Globo. Você é aficionado por essa novela. Como é que você vai ficar se numa quarta-feira a Globo decide não passar Vale Tudo? Você vai ficar doido. Você vai ficar, meu Deus do céu, o que é que foi que aconteceu? Meu conteúdo. Odete Reutemann está no hospital, saiu do hospital, não sei o que é que está acontecendo. Mesma coisa com o conteúdo de internet. Se você criou uma constância, se você decidiu criar de 15 em 15 dias, você precisa se manter com ela. E aí Matheus, é muito complicado. Então, assim, organize a sua agenda para você gravar conteúdo, você tirar, tirar um mês em um dia. Luiz faz muito isso, né? Então, a gente gravou um mês, né? Anteontem. Foi. A gente gravou. Já tem meu conteúdo de junho todo pronto. Pronto, Luiz Caramba. tirou o dia inteiro, tirou amanhã pra gravar ontem, né? Foi ontem. Foi ontem. Luiz tirou um dia pra gravar o conteúdo de um mês. E isso facilita muito, de eu quero postar vídeo toda semana. Você tirando um dia ali no seu mês, você já consegue adiantar a sua agenda. Fazer essas coisas que vão facilitar pra você. Mas o que é que eu digo? Se você iniciou uma constância, se mantenha com ela. Se você for mudar, que seja para mais, nunca para menos. Só o próprio algoritmo, ele complica, né? O algoritmo, ele entende isso. Quando você quebra, ele para de entregar também. Ele diminui a sua entrega nos próximos vídeos. E o algoritmo hoje, ele pode ser o nosso maior aliado, nosso pior vilão. Se ele entender que o seu conteúdo ele é relevante, ele vai entregar para todo mundo. Se ele achar que não é, fica muito mais complicado você atingir as pessoas, né? Uhum. E eu acho que, uma outra coisa muito importante hoje em dia é entender o algoritmo. É entender como é que ele funciona, é entender o que é que ele entrega com mais facilidade, o que é que dificulta mais a entrega para ele. E isso vai desde o uso de palavras, cores, temas. Entender um pouco do algoritmo é muito importante se você quer realmente crescer de forma rápida dentro das redes sociais. Eu acho que, assim, tudo é questão de planejamento. Então, eu falei que meu conteúdo ele já tá todo produzido de junho.
tem 3 vídeos que faltam, entre aspas. Esses 3 vídeos serão 3 vídeos do que acontecer de junho, que vai ser as coisas do momento. Sim. A gente não teve a questão do IOF aí, que deu esse bafafá. Rebuliço. Então, tipo, já tem o vídeo gravado aí, que acho que já até soltou. Então, as coisas que acontecem na semana, eles... Aí só vai ter uma realocação, né? Putz, ia Sim. postar isso aqui hoje, não vou postar isso aqui hoje, vou jogar lá pro final de junho, porque o hype do momento é isso aqui. Então, preciso falar disso daqui. Então, tudo é o planejamento. É. E Grava aí... tudo que é atemporal e deixa Isso. só o que é do mês pra gravar no meio do mês, né? Exatamente. Isso E aí, inclusive, eu tenho gravações externas pra fazer. Eu tenho acho que 5 vídeos pra fazer. Então, eu tenho tempo pra fazer de boa esses 5 vídeos. E não é nada do hype do momento. É algo que eu vou produzir que eu vou colocar depois dentro do meu... Pode até ter mais tempo pra cronograma. produzir com mais qualidade ainda, né? Total. E o ideal é assim, é que você pense a longo prazo, né? Você esteja planejando, a gente tá em junho, você esteja planejando julho, agosto, pra você ter tempo de fazer as coisas. E geralmente essa galera que tá iniciando, não é a renda principal delas. Então, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer suas outras coisas. Então, você precisa ter muito bem estruturado no seu dia a dia em que momento eu vou parar para gravar o meu conteúdo. Já que você não está trabalhando 24 horas com isso. O que eu fiz, eu vou até deixar de dica pro pessoal. Eu fiz exatamente isso. Eu sentei, eu fiz o planejamento do mês todo. Eu falei assim, eu quero o planejamento do mês. Não quero o planejamento de uma semana, de 15 dias. Porque senão a gente fica muito falho. Eu vou sempre estar correndo atrás do rabo, sempre apagando incêndio. E eu odeio trabalhar assim. Então eu falei, eu preciso de planejamento. Então vamos fazer um negócio pro mês todo. A gente para realmente ali um dia, planeja, roteiro, show aprovado, beleza. Como é que a gente vai gravar? Vai ser interno, vai ser externo? Eu preciso de alguém gravando comigo. Precisa ser fundo verde, eu preciso... Do que eu preciso? Aí a gente vai pros equipamentos. A partir daqui... E aí, qual vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Quais são os horários que tem? Planejei, pau na máquina. Cair pra dentro pra gravar. E aí, resolvido. Você que tá assistindo, não se assuste que Luiz é o cara mais disciplinado que eu conheço. Gente, Matheus? o que eu ia dizer isso agora, né? Eu comecei como social media de Luiz, galera. Então, eu fazia o planejamento de Luiz um mês antes. E aí que eu achava muito engraçado, que chegava maio, Dia das Mães, né? Aí a gente fazia todo o planejamento, aí eu falava, Luiz, eu preciso de uma foto sua com a sua mãe, pra postar domingo, Dia das Mães, tá? Aí ele falava, Luiz, eu preciso de uma foto só com seus amigos. Então, realmente, criar esse planejamento antecipado pra conseguir desenvolver o conteúdo. Exatamente. Eu acredito muito nesse planejamento. A gente consegue não quebrar o ciclo. Porque eu acho que é aí que tá o erro da galera. Porque eles começam a produzir e aí durante o nosso dia a dia vão surgindo N coisas pra resolver. Sim. Aí você teria que naquele dia fazer o planejamento. Para os próximos 15 dias ou para a próxima semana. Você não fez porque aconteceu algum evento. Aí no outro dia você ficou doente. Aí já era. Quebrou o ciclo. Então eu tenho um mês para eu ficar doente, se algo acontecer, tá ligado? E eu acho que também descomplicar o conteúdo, no sentido de... algumas pessoas colocam a gravação de conteúdo como uma atividade espetacular. De tipo assim, eu preciso parar, sentar e gravar o conteúdo. Quando às vezes a gente precisa criar o costume de pegar o celular, gravar um stories bem rápido, falar alguma coisa. Aí você já vai estar criando conteúdo. É hábito também, né? Você vai criar o hábito. Descomplicar realmente, tornar uma coisa do seu dia a dia. Acho que quando você vê aquilo como seu dia a dia, de tipo assim, eu preciso sentar um momento para planejar meu conteúdo, para gravar, torna tudo mais fácil. Aí vem a pergunta agora. Da galera que grava aqui, com o seu histórico. São pessoas que já produzem conteúdo ou são pessoas que ainda não produzem e querem começar a produzir? Você tem um balanço assim, 70% já produz e 30% tá começando. A grande maioria já produzia conteúdo e queria elevar a qualidade do conteúdo, questão de vídeo e de áudio. E aí que a gente também tem, assim, uns 10%, 15%, que são pessoas que nunca gravaram e que querem começar a gravar. E aí, sendo muito sincero, essa galera que geralmente nunca gravou e quer começar a gravar, é uma galera que dificilmente volta. Justamente porque não tem tudo isso que a gente tá falando, né? Não tem planejamento, não tem costume, não tem autoimagem. E aí que eu acho que o ponto da autoimagem é muito importante. Você se perceber na câmera. É como se fosse quando você grava um áudio, você percebe que sua voz no áudio é diferente de quando você fala. É muito isso. A minha voz é muito feia, mas nem é. Todo mundo tá acostumado com a sua voz do jeito que é. Justamente, você que não tá. Perfeito. Show. Quais foram os principais erros que você cometeu aí durante a sua jornada de
audiovisual? O que você acredita? Você falou, putz, só que, eu realmente errei, mas hoje, pô, eu consigo enxergar por esse modo. Eu acho que uma coisa um erro logo no início era não ser perfeccionista o suficiente enquanto produtor. E tipo assim, tá, tem uma coisinha errada, mas eu acho que pode passar. E aí que eu acho que hoje em dia eu tenho muito a excelência do meu trabalho. De tipo, eu quero entregar o melhor. E se eu percebo que as coisas, elas podem melhorar, eu realmente falo. Eu acho que no início eu tinha um pouco disso, de... Tá, eu vi que dava pra ser melhor, mas eu não falei. Porque... Não falava pra pessoa que tá ali. Que tá gravando Tá comigo, gravando. né? Porque eu pensei, não sei como é que ela vai receber. Ela já parece estar um pouco cansada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, olha, eu acho que dá pra você melhorar. Hoje em dia você fala pra todo mundo. É. Eu já ouvi, já. Não, mas é verdade. Ele fala. E importante eu, até uma vez eu conversando com ele, eu ressalto isso como um ponto positivo. Porque ele quer o melhor realmente da pessoa ali na performance. Ele, vamos gravar de novo, que você não ficou bom, não. E É. isso é um ponto positivo, porque posso até falar aqui nas soldadas que a gente tá lá quando a gente tava com o Sérgio, com a galera que grava aqui, todo mundo falava bem dele e da Thaís, entendeu? Pô, o Matheus e a Thaís lá são foda, porque, pô, às vezes eu vou gravar, acontece alguma coisa, para e refaz, pô, eles querem realmente o melhor, então isso aí. E eu falo que Faz a diferença. aqui dentro eu me meto muito no conteúdo do cliente, né? Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Porque, primeiramente, geralmente são pessoas que não são do audiovisual. Então, às vezes, ela tá achando que algo vai funcionar muito bem na cabeça dela, às vezes não funciona. E aí que ela quer falar de um jeito. Por experiência, a gente sabe que se ela falar de uma maneira X ou Y pode ser melhor. Então, a gente acaba entrando muito no conteúdo do cliente pra ele acabar realmente se desenvolvendo. E em questão de direção, performance, é aí que eu me meto mesmo. Show. Aí agora eu vou mudar um pouquinho essa questão do erro, fazer uma pergunta para nós três. Aí nós três vamos ter que falar essa pergunta aqui. O que vocês diriam para a pessoa que quer começar a produzir conteúdo e ela acha que o mercado já tá saturado? Quem quer começar, pode começar. Eu já tenho a minha ideia. Rapaz, sempre que dizem isso, vem uma outra pessoa e faz milhões com aquela ideia ou com o mercado que você quer entrar. Isso é fato. Meu. É a questão do YouTube, por exemplo, hoje eu tô dando aula, né, dou aula em algumas mentorias, Professor? praticamente. Olha, Aula, aula de YouTuber para contadores. Na verdade, no final das contas, é tudo muito parecido, só que é um nicho diferente. E lá tem muita gente que fala isso, cara, já tá saturado, tem gente demais. Cara, se todos os contadores do Brasil começassem a produzir conteúdo, a gente ainda não dava conta de todo o conteúdo que existe. Então, meu amigo, saturar não satura nunca isso aí. É cada vez chegando mais gente precisando de mais informação. Eu acho que o mercado não está saturado. Eu acho que as pessoas só estão produzindo as coisas da mesma forma. Você precisa fazer as coisas de uma maneira diferente. Tipo assim, seja autêntico, seja original, tenha conhecimento das coisas, no sentido de procure referências diferentes. Então, todo mundo está usando uma legenda porque essa legenda está em alta. Você não precisa fazer isso. Você precisa fazer as coisas como você quer fazer. E eu acho que esse é o grande problema. Todo mundo está, tipo assim, fazendo tudo igual para tentar viralizar. Isso realmente vai saturar o mercado. Eu acho que quando você percebe que você pode fazer as coisas de uma maneira única, sendo você pode falar de qualquer coisa. Eu tenho a minha resposta para essa pergunta. A minha resposta é que pessoas seguem pessoas. Pessoas, elas não se conectam com as empresas diretamente. Então, as pessoas, elas vão querer comprar de mim ao invés de comprar do Jobson, porque se conectaram comigo. E a gente é assim. Quantas vezes você vai comprar alguma coisa que você foi bem atendido por aquela pessoa, e se você quer comprar de novo, você volta na mesma pessoa. Sim. Ou então, às vezes, você nem queria comprar, aquela pessoa te atendeu tão bem, que você fala, poxa, beleza, eu quero. Você compra até mais caro da pessoa do que de outra. Exatamente. Só pela pessoa. Então, o mercado ele nunca tá saturado, porque as pessoas se conectam com pessoas diferentes. É feeling ali, de repente uma pessoa falou uma coisa pra você, a outra falou de um jeito, você... Não, mas aquela pessoa, outra pessoa me falou daquele jeito, então eu me conectei com ela. E uma coisa é certa, a produção de conteúdo nunca vai saturar. Você pode acabar um assunto, ou um assunto morrer, mas sempre vai ter produção de conteúdo. Com certeza. Ninguém vai falar mais sobre negócio de fita cassete. Acabou, né? Mas ainda fala sobre produção de conteúdo em geral. E eu acho que hoje em dia a gente tá vivendo um momento muito oportuno, porque assim, depois da pandemia,
todo mundo percebeu que produzir conteúdo era acessível. Antigamente, todo mundo achava que, não, só quem pode estar na internet são esses youtubers, ou se não, são os atores. São essas pessoas que estão na mídia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo percebeu que com o celular e uma câmera, a gente pode produzir as coisas. E aí que eu concordo com isso, de que realmente a produção do conteúdo, ela nunca vai morrer. Ela vai passar por várias e várias transformações, como vem passando durante todos os anos. A gente saiu do rádio pra TV, a gente saiu da TV pra internet, a gente saiu da internet, do computador pro celular. Então, essas transformações, elas vão acontecer. O que a gente precisa é entender onde nós estamos no momento e entender também onde as outras mídias estão no momento. Porque nenhuma dessas outras mídias morreram. Elas apenas se reposicionaram no meio desse espectro todo. Eu acho que é muito esse jogo de compreender de tipo, eu tô na internet, a internet está produzindo o quê? Eu quero ir pra TV. A TV é um outro formato. A TV está produzindo o quê? Quem eu tô atingindo com a TV? Meu público é um público 40+, meu público ainda assiste TV e escuta rádio, então eu vou pra cá. Meu público é uma galera de 20 e tantos anos, é uma galera que assiste TikTok e vídeo de 1 minuto, porque se for mais que isso, eles cansam, então eu vou pra cá. Também tem muito isso, entender quem é o seu público pra você fazer o seu conteúdo. Sensacional. Esse é o Matheus Campos. Dá pra testar, né, Matheus? Isso. Você pode testar. Você cria um vídeo, você posta o mesmo vídeo em várias redes sociais. Aí, lógico, tem uma estratégia pra isso, né? De qualquer jeito. E você consegue identificar qual é o que vai ter mais resultado. E eu acho que se você não cria conteúdo, essa é a melhor estratégia mesmo. Porque, tipo assim, você não tem um público fiel. Então, você precisa testar onde o seu conteúdo, aquela maneira que você fala, que você cria as coisas, vai performar de forma melhor. Ou seja, é impossível a gente viver sem esse conteúdo audiovisual. Isso aí não tem mais como viver sem. Daqui pra frente, cada vez mais melhor, mais rápido, mais dinâmico. E aí vem a pergunta: como que você enxerga o futuro do audiovisual, nessa parte de produção de conteúdo? Tem alguma coisa que você falou, putz, isso aqui vai acontecer isso aqui vai acontecer aquilo? Eu acho que a partir daqui o conteúdo ele meio que vai voltar para trás, no sentido de que nós estamos muito próximos das pessoas com o celular, né? Então o conteúdo ele meio que criou essa perspectiva mais caseira. Só que todo mundo está começando a fazer isso. Está ficando saturado nesse sentido, de muitas pessoas estão fazendo. Então eu acho que daqui pra frente, o conteúdo do audiovisual, ele vai olhar um pouco pra sua história. Ele vai olhar pra tipo assim, o que é que a gente fazia antes no cinema? O que é que a gente fazia antes na TV? E a galera, ela vai voltar um pouco mais pra essa produção mais artística, sabe? Pra se diferenciar mesmo. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de tipo assim, de encenar, de criar, porque acaba prendendo a atenção das pessoas. E hoje em dia, a atenção é uma coisa muito importante, né? Eu acho que a grande diferença é porque quando a gente tinha apenas a TV, nós estávamos muito condicionados para o que a TV estava nos entregando. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se eu não gosto do vídeo do carinha, eu passei, já vai aparecer outro carinha. Então, eu tenho que prender a atenção das pessoas. Hoje tem a disputa da atenção. E toda vez essa disputa tá muito mais acirrada. Antigamente era 5 segundos, hoje em dia é 1,5 segundos. Então, tipo assim, vai ser na base do susto daqui a pouco. Então, acho que o conteúdo, ele vai deixar de ser menos caseiro, no sentido de como você se apresenta na tela. Ele vai voltar um pouco mais pra uma produção mais hollywoodiana, assim, vamos assim dizer. Sensacional. Matheus falou aí de 1,5 segundos mesmo, né? O pessoal fica postando um acidente de carro. Primeiro tem a batida e depois vai mostrar como é pra mostrar a batida de novo. Mas o impacto tem que ser no primeiro segundo. O primeiro segundo, que é chamar a atenção, né? Prender a atenção. E aí que isso é muito doido, porque quando a gente vai estudar o cinema, né? A galera fica, nossa, mas filme antigo é tão cansativo de assistir, é muito longo. E aí que quando você para pra analisar, você percebe que as cenas, elas eram longas. Então, tipo assim, a gente tinha aquela cena onde a gente via os respiros, era a mesma câmera, os diálogos eram mais devagar. E aí que quando vai o tempo passando, as cenas elas ficam mais rápidas, e isso tudo influencia o modo que a gente digere o conteúdo. Hoje em dia tá essa grande loucura, né? Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito instantâneo. Então, eu acho que as pessoas, elas vão ter que meio que respirar, parar um pouco e voltar para essas coisas um pouco mais lentas. Até mesmo para elas ficarem menos ansiosas, né?
É mesmo, a gente gosta muito de um filme antigo e lembra que esse filme é fantástico. Aí você vai assistir ele de novo, você não consegue mais assistir, cara. Porque Por você quê? tá O acostumado. hábito do celular, É. de conteúdo ser muito rápido. E porque O você cara tá. assistiu Forrest Gump. Então é por isso que eu durmo todo o filme? É porque você É está isso. acostumado como as coisas são criadas hoje. A dopamina, né? É. A dopamina na cabeça da gente. Mas tudo isso é uma questão de educação. De tipo assim, Sim. como nós estamos consumindo conteúdos muito rápidos, de troca de cena muito rápida, fala muito rápida. Se você for parar pra ver vídeo da galera no TikTok, você não escuta a respiração delas. Elas não estão respirando. Porque todas as respirações são cortadas. E isso E áudio no 2.8. tipo assim, então todo mundo tá acostumado a ver as coisas numa velocidade É. exacerbada. E aí que eles vão precisar voltar pra um movimento um pouco mais devagar, porque isso afeta a gente psicologicamente. Uhum. Eu concordo. Tanto é que eu Tá doença, né, das consigo. pessoas, isso aí. Sim. Eu consigo ter essa base e medir o quão isso afeta no meu dia enquanto eu fico estafado. Ontem foi foda. Ontem eu falo pra vocês, ontem foi foda. Tanta coisa, WhatsApp, não sei o que. Mano, na hora que deu 7. Cara, eu terminei a reunião, foi 7h50, quase 8 horas. Terminei a reunião que eu comecei às 6 às 8. Falei assim, mano, não aguento mais. Não aguento mais. Mano, eu desliguei o celular, deixei o celular de lado e fui fazer as coisas assim da casa, tá ligado? Fui jantar. Porque, cara, eu falei, eu não aguento. Se eu pegasse meu celular e trocasse uma mensagem, eu juro, acho que ontem eu ia ter um infarto do coração. E hoje em Não dia... conseguia mais, cara, tá ligado? Porque, tipo, eu tava acelerado. Eu falei, meu, eu preciso Tem que desacelerar. desacelerar. Eu vou desacelerar e E hoje- calmei, Tem dormi de algumas boa. pessoas que estão fazendo até um dia por semana de não nem pegar no celular, né? Aí tem que ser um domingo, né? Não, tanto é que chega sábado e domingo, eu trabalho, claro, mas não com Eu evito também. a troca de mensagens que tem hoje em dia do dia a dia, até porque nem todas as pessoas trabalham, trabalho normal, mas eu trabalho melhor, porque eu não tenho o contato do WhatsApp, não fico no Instagram, eu consigo respirar mais, tá ligado? Porque o negócio é muito rápido. Mas é também porque a informação hoje em dia, ela chega numa velocidade... Na velocidade da luz pra gente, né? Nós estamos sendo bombardeados por conteúdo a todo momento. Vamos pensar, tipo assim, 20 anos atrás. 20 anos atrás era o quê? 2006. 15, 5. É 2005. A grande maioria de nós não tinha celular, não tinha internet. Era bom demais, mano. E aí que se você tivesse um celular, o celular ele ia ter 3 coisas. Ligação, SMS e o jogo da cobrinha. Você já zerou o jogo da cobrinha? Eu já zerei. Viu? Então, tipo assim, se você quisesse conversar com alguém, você precisaria ligar pra ela, você precisaria mandar um SMS pra ela. E o SMS, pra quem não lembra, era muito mais complicado que uma mensagem de WhatsApp. Você tinha um limite e tudo mais, você tinha uma cobrança de torpedo. Então, a informação chegava pra gente numa outra velocidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tudo instantâneo. E aí que realmente... Aqui vai muito mais pra parte de psicologia. Nós vamos ter que aprender a bloquear essas informações e não ser bombardeado por elas daqui pra frente. Você tá falando uma coisa, tá vindo na minha cabeça aqui. Como tinha essa questão do SMS, tinha custo, eu lembro, era 25 centavos o datinho, lembra disso aí? Sim. Acho que as pessoas, elas eram muito diretas pra resolver as coisas. Porque você tinha que pagar aquilo. Você ia pagar 50 centavos. Imagina você mandando, igual você manda no WhatsApp aqui, você às vezes quer falar uma coisa e manda 10, assim, ó. Ou às vezes você fala, mano, deixa eu ver isso aqui. Aí você não tinha No essa... escritório lá a gente tem a orientação de como se comunicar para ser mais prático. Então ninguém dá bom dia nem boa tarde. Lógico que de manhã dá o bom dia, né? Mas depois é a mensagem, em uma só mensagem completa, de um jeito direto. E antigamente, Entre times, sabe? tinha uma coisa que vocês lembram, que era a ligação de 3 segundos. Que você tinha 3 segundos pra falar pra não ser cobrado, né? Não lembro disso aí, não. Então você tinha que falar muito rápido, dizer sua Sabia informação disso? muito rápido pra não ser cobrado nos 3 segundos. Acho Aí, que tipo era assim, da Vivo. oi mãe, Era te que- amo, beijo. Não, era tipo assim, tô chegando. Porque se passasse Era 3 da Oi, segundos, era da Oi, né? da Oi. Caramba, não sou disso Se não, passasse dos 3 doideira. segundos, você era cobrado. Olha aí. Cara, uma vez eu me meti numa confusão disso aí gigante, porque minha mãe vendia crédito de celular e tinha esse negócio dos 3 segundos. Aí a gente conseguia mandar também da internet um torpedo de graça, não sei se vocês lembram. Tinha web. No computador Sim, tinha verdade. um local que você mandava de graça torpedo. E aí eu criei uma mensagem dizendo que era a Oi cobrando o pessoal em relação a esses segundos, né? Cara, eu mandei isso pra todos os meus amigos. Só ir mandando, né? Aqui
boa tarde, que dá oi. Graças ao seu uso indevido do sistema, estamos cobrando cento e tantos reais. Cara, eu mandei isso pra um monte de amigo eu fazendo pegadinha. Quando eu chego lá na casa da minha mãe, tava uma multidão de gente lá. Esse cara, esse cara vão me matar. Só que eles não sabiam ainda, que realmente achavam que era verdade. E ia falando com mãe, porque mãe vendia cartão da Oi. E era perguntando, meu filho, você viu o que tá acontecendo que a Oi tá cobrando agora? É porque eu acho que aquele torpedo não tinha. Não aparecia só web. Web dos pontos. E a mensagem. Não dizia quem tava enviando. Que confusão. Aí eu disse, cara, agora não vou mais desfazer isso, não. Vou deixar assim. Show! Ó, a gente já tá encerrando aí, viu? Já estamos chegando aí no final. Então, pra gente mudar um pouquinho aqui, pra gente falar um pouquinho de você, né? A gente falou do audiovisual, da produção de conteúdo, o quão é importante. Se sua vida fosse um filme, qual seria o episódio mais triste da sua vida, Matheus? Vale, Luiz. É. Esse, você acabou de perguntar esse negócio? Não, brincadeira. Olha, As pessoas te conhecerem, nós somos humanos. eu acho que o episódio mais triste da minha vida... Nossa. Eu acho que foi toda a fase da morte do meu avô. Assim, eu morava com meu avô, né? Eu, minha mãe e minha tia mais nova. E aí que naquela época, vovô ainda cuidava da casa, quando ele estava vivo. E aí quando ele morreu, tiveram uma série de mudanças. Pra mim, foi bem na época da minha adolescência. Acho que toda a questão de descobrir a minha sexualidade. E aí foi um momento onde minha mãe e minhas tias precisaram vender a casa porque descobriram várias dívidas. A gente teve que procurar outro lugar. Minha mãe se casou. Acho que foi muito um momento onde eu me distanciei muito de manhinha. A gente se distanciou muito. Eu tive que aprender quem verdadeiramente era Matheus. Porque eu acho que até então, desde muito novo, eu sempre tive clarezas que eu era LGBT, que eu gostava de meninos e tudo mais. Porém, eu também sempre tive muita noção de que eu não poderia abertamente expressar isso para as pessoas. E aí que depois da morte do vovô, eu comecei a perceber de que, tipo... Quer saber? Eu acho que eu vou ser eu mesmo. E aí que teve todo esse embate com o mundo externo, né? Então foi muito desafiador de, tipo assim, saber do que eu realmente gostava. Saber como eu realmente me expressava, porque eu era muito calado, eu era muito tímido, eu não gostava de falar as coisas, porque eu não queria que as pessoas descobrissem quem eu era. E teve todo esse enfrentamento com a minha família, né? Com a minha mãe principalmente, porque pais criam 1000 expectativas em relação aos filhos, e ali eu estava quebrando as maiores expectativas que ela tinha em relação a mim. Então foi um momento realmente bem complicado. E acontece tudo de uma vez, né? Quando vem assim, é tudo avassalador, né? E na mente do adolescente, né? Que tudo é muito mais do que realmente é. Sim. E o episódio mais feliz da sua vida? Qual que seria até hoje? O episódio Até hoje, né? Porque a vida é bela. Eram outros. Sendo muito sincero, acho que assim, o episódio mais feliz da minha vida, acho que foi o dia que eu descobri que eu vinha trabalhar aqui. Caramba, aí sim, hein? Pra quem não sabe, eu vou Conta aí. O estúdio faz parte de um grupo de empresas, né, associadas e tudo mais. E aí que eu trabalhava como social media de Luiz. E quando eu entrei, quando eu fui contratado como estagiário para ser social media, o estúdio estava em construção. E foi a primeira coisa que eu falei pra Juliana, né? Eu falei, olha, na primeira oportunidade eu queria muito trabalhar dentro do estúdio. Eu queria muito saber como é que era, porque até então eu nunca tinha tido a oportunidade de viver isso daqui, de passar por essa experiência. E aí que eu enchia muito o saco de Juliana. Eu falava, Ju, deixa eu ir lá, deixa eu pegar uma câmera, deixa eu ver como é que é. Se tiver algum tempo livre, deixa eu fazer alguma coisa lá dentro. E aí que eu lembro que ela me chamou uma vez pra reunião, né? Aí eu já fiquei logo com medo. Eu fiquei, meu Deus do céu, a Juliana vai me demitir. Aí ela falou, amigo, eu tenho uma notícia pra você. A gente vai te efetivar. Eu falei, nossa, que legal. Aí ela virou, mas você pro estúdio. Aí eu fiquei muito feliz, né? Porque eu finalmente eu ia entrar pra um lugar que eu sempre quis. E naquele momento, eu questionava muito as minhas habilidades dentro do audiovisual, como profissional mesmo. Eu ficava, nossa, será que isso aqui é pra mim? Será que realmente eu
eu consigo desenvolver isso. E aí, quando eu vim pra cá, que eu realmente entendi como é que isso aqui funciona, eu acho que foi quando eu comecei a ficar mais seguro como profissional mesmo. Entender minhas forças, quais eram as minhas fraquezas e como eu gosto de fazer isso aqui. Tem muitos dias que eu tô dentro da técnica, gente, porque você não vê isso, né? Mas a técnica está atrás das câmeras. Tem muitos dias que eu tô dentro da técnica e que eu paro assim e fico, caralho, eu trabalho com audiovisual. Eu tô aqui editando um vídeo. Legal, né? Você trabalhar no canto que você iria de graça, né? É isso mesmo. Cara, E Luiz vai fazer a gente chorar qualquer dia desse com essas histórias aqui. Não é? Não, Luiz quase me faz chorar muitas vezes com isso. Porque às vezes ele me para aqui do nada pra gente conversar. É importante a gente ter essa troca, né? E você já tinha falado isso, né? Uma vez você falou assim, pô, eu fiquei olhando aqui, eu tô trabalhando num lugar onde eu sempre gostaria de estar. Porque a gente aqui tá em Natal, não tem muitas oportunidades. Sim. Né? E ainda mais, eu sei que você falou pra mim, lembro, o pessoal da sua faculdade, pô, quantas pessoas da sua sala trabalham de fato na área, Sim. né? Pouquíssimas, né? E acho legal, assim, você ter essa gratidão, é fruto de tudo que até então você tava ali com a gente e pra você poder, né, construir sua carreira, a gente poder se desenvolver, ajudar e, enfim, crescer. Você até me deixou sem palavras. Né? E mérito de quem você é, né? Principalmente isso, né? Exatamente. Eu sempre falo pra ele, pô, os toques que você dá, as coisas que você fala, pô, é muito bacana mesmo. É assim, é inspirador. Obrigado, Luiz. Inspirador mesmo. Então, só tenho a dizer assim, continue, porque ainda tem muita coisa pela frente, pô. É muita coisa. Tem os desafios que a gente passa, porque sempre quando a gente vai subir de nível, vai ter desafio, não vai ter jeito. Vai ter desafio. Porque se fosse só perfeito, ia ser linear. Mas não, pra você ir pro próximo nível, você precisa subir. Mas pra você subir, você vai ter que aprender. Às vezes você vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ter que descer pra ir linear e voltar a subir. Sim. Vai fazer parte, assim. Já passei por isso, passo ainda, sempre passo na vida. Jobson também. E não ache que se algo acontecer de ruim é pro lado ruim. É mais pro crescimento, né? E aí, pessoal? Luiz quer fazer o convidado chorar, mas toda a vida é eu e ele aqui que a gente começa. É, Luiz. Pois é. Mas, pô, queria que você deixasse uma mensagem final aí agora só pra dizer, galera. pessoal, todo episódio, todo podcast tem algumas coisas, tem um microfone, tudo. Acho que a gente tem uma caixa de lenço agora pra ficar aqui no meio. Boa, né? Vou providenciar, galera. Vou providenciar, deixar no estúdio. Aí a gente Pessoal, pode mudar até o antes- slogan, né? Podcast antes- mais patrimônio. O podcast que faz você se emocionar aí na sua casa, onde você estiver. Antes da mensagem final, eu tive uma ideia aqui, que de repente é coisa pra gente pensar. A gente poderia fazer, de repente, um evento, né? Pro pessoal que quer aprender, queria vir aqui, um treinamento, alguma coisa, Sim. para o iniciante, né? Boa. Tipo uma oficina de vídeo. Uhum. Pega um sábado, pega no máximo 10 a 15 pessoas, abre inscrições e a gente poderia fazer isso. A gente pode treinar o pessoal aqui no meu escritório e depois vir fazer uns vídeos aqui com essa turma. E é O que bem vocês acham da interessante. ideia? É bem interessante. Bacana. Porque Vamos pra cima. no audiovisual também, como são muitas áreas, às vezes a gente se especializa numa coisa só, né? Eu sempre fui muito da edição. Eu sempre gostei de editar. E da direção também. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de mandar nas pessoas, enfim. Então, quando eu vim pra cá, essa parte mais física de câmera, iluminação, som, eram os meus grandes desafios, né? E aí que o audiovisual tem muito disso. Tem uma galera que vai se especializar no som, tem uma galera que vai se especializar na luz, tem uma galera que vai se especializar na câmera. E às vezes a gente precisa ter uma visão um pouco mais holística das coisas. Que eu acho que o estúdio, ele acabou me dando muito. De tipo, eu não entendo 100% de tudo, mas eu entendo como funcionam as coisas aqui dentro. Mas é bem legal. Sensacional. E aí, qual a dica aí que você dá pra galera que precisa produzir o audiovisual, que precisa se posicionar, que quer vender mais através da internet pra conseguir mais patrimônio? Manda aí, Matheus. Vamos embora. Galera, eu acho que duas coisas. Se você quer produzir mais patrimônio com a internet, primeiramente, não tenha medo. Produza, planeje e produza. E a segunda coisa é, se você está precisando de um estúdio para gravações de podcast, videoaula e criativos, venha para o Pod Studio. Você vai saber onde os meninos gravam, vocês vão poder me ver de perto, eu sou muito mais bonito pessoalmente. E vocês vão conseguir desenvolver o conteúdo de vocês com muita qualidade. Então não tenham medo e vem produzir com a gente. Olha aí, rapaz, tá vendo? Fez a CTA perfeita. Perfeita mesmo. Jobs, palavras finais aí pra eu fechar. Amigo, só agradecimento para você que está assistindo.
Não esqueça de se inscrever, pessoal. O pessoal às vezes quer se inscrever e daqui a pouco vem um episódio desse fantástico que você perde, né? Muitas vezes a diferença de você ser rico ou não pode ser um episódio desse aqui, né? Com certeza. Então, continue assistindo a gente aí que estaremos sempre à sua disposição aqui para passar conteúdo de valor. Com certeza. Então, se você quer produzir mais conteúdo com uma melhor qualidade, você tem o cara aqui que hoje foi o nosso convidado, mais do que especial, para te orientar, para que você consiga cada vez mais ser uma autoridade no seu nicho. Ficamos por aqui com esse novo episódio e até a próxima. Muito obrigado, Matheus. Muito Valeu, obrigado pela galera. audiência. Até mais. Tchau, tchau. Joinha do Jobson. Joinha do Jobson, terminar aqui, ó.